O papel de Jesus não foi de um simples legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio dar cumprimento às profecias que haviam anunciado seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é o que transcorre na terra, e sim no reino dos céus. Vem ensinar-lhes o caminho que conduz a esse reino, os meios de que eles podem se utilizar para se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se a respeito de muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos, para apanhar o sentido oculto de certas palavras suas, era necessário que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave. Essa ideia não podia surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado certo grau de maturidade. A ciência tinha que contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. O evangelho de hoje fala exatamente de Jesus que foi tão julgado, incompreendido, questionado, e que falava através de metáforas que muitas vezes as pessoas não estavam prontas para compreender e nem para aceitar. Jesus muitas vezes falou que a humanidade não estava pronta para toda a verdade, porque a verdade liberta, liberta o homem, e os homens precisavam de diversas experiências e diversos momentos terrenos para poder chegar a entendimentos. Muito provavelmente você estava naquele momento, naquela Galileia, naquela Judéia, naquela Jerusalém, e julgou o Nazareno que tinha os seguidores e caminhava. Você pode ser aquele que também votou para que Pôncio Pilatos o crucificasse. Você pode ser aquele que realmente ouviu tudo aquilo e compreendeu pouco. Mas devido a todas as encarnações seguintes, as guerras que você passou, as experiências em diversos corpos, diversas religiões, em diversos países, passando guerras, inquisições, escravidões, você está aqui hoje compreendendo melhor tudo o que foi dito e sentindo principalmente no seu coração aquilo que mais reverbera para a sua elevação espiritual. Lembre-se disso. Lembre-se daqueles que ele manda diariamente como governador da terra, e você sabe que Jesus é o governador da terra? Jesus é o ser crístico, cujo nome é raiz, é Sananda, Jesus Cristo Sananda, e ele, descrito nos livros de Chico Xavier, foi o responsável, a pedido de Deus, em nome do Pai, que uniu os engenheiros siderais, os Elohims, para formarem o planeta Terra, para criarem os rios, as montanhas, os países, para ter um planejamento estratégico de desenvolvimento da humanidade, de todas as almas, filhas de Deus, que aqui reencarnariam ao longo dos tempos e que seriam ajudadas e auxiliadas por seres tão elevados que veriam a reencarnar na Terra com grandes missionários e também outros de outros planetas que dão suporte até hoje, seja na cura, seja em outras frentes, como frentes intergalácticas de apoio à humanidade.
que você possa ter consciência disso e que hoje você possa ter maior maturidade para sentir Jesus e seus ensinamentos, para aplicar aquilo que você vem aprendendo ao longo de todas as suas vidas. É importante você entender a história da humanidade. É importante você entender a sua história. É importante você se autoconhecer cada vez mais, pois só assim você vai conseguir sentir você, em essência, conectado com Jesus e com Deus. Que você possa cada dia mais vibrar uma só unidade, a unidade do Pai, do Filho, do Espírito Santo que nos envolve como uma só família. Nós somos um, essa é a Essência Way, esse é o Evangelho Essencial. E nós vamos agora, com muita fé, pedir aos nossos mentores, à nossa equipe espiritual, que nos apoie no tratamento médico, espiritual, no tratamento de desobsessão, no tratamento de equilíbrio energético, na limpeza que se dará daqui a pouquinho, para que possamos compreender mais tudo aquilo que Jesus nos passou. Que seja a luz hoje e sempre. Com essa força, com essa força de Jesus, vamos começar a meditação. Il Vangelo di oggi parla di tutto quello che Gesù ha detto, anche tramite tante metafore, che non è stato compreso da tante persone. E lui parlava in metafore, alcune cose anche che parlava in aramaico normale. Non erano comprese e anche le sue attitudini non erano comprese. Perché ci voleva un po' di maturità a quelle anime che erano incarnate e che oggi, nel 2024, sono ancora incarnate alcuni tanti, e che oggi iniziano a comprendere un po' di più quello che il Cristo ha provato a insegnarci con tutte le sue forze. E noi, che molti di noi eravamo lì, in quel periodo, non l'abbiamo capito, abbiamo giudicato, abbiamo parlato male, l'abbiamo anche votato in modo che lui fosse crucificato invece del ladro. Dobbiamo capire che oggi siamo più maturi, che oggi siamo più luce, che oggi veramente, dopo tante tante vite, dopo aver passato guerre, inquisizione, esperienze di vita in diversi paesi, in diverse religioni, di tante vite che abbiamo avuto, oggi noi possiamo più che altro avere un pochino più di maturità per poter capire tutto quello che Gesù voleva manifestare. Lui che è il governatore del pianeta. Voi dovete capire che ogni pianeta ha un essere cristico che gestisce il pianeta e anche in alcuni casi è responsabile per la formazione del pianeta. Gesù o Sananda, come volete capire, Gesù Cristo Sananda, lui è il nostro governatore terreno. È lui che ha chiesto all'Elohim, in nome del Padre ovviamente, di creare la terra. E tutto questo è descritto in un libro di Chico Xavier che dice come è stato il processo di Gesù che chiede all'Elohim, all'ingegnere siderale di creare la terra, di creare tutto quello che vediamo oggi di natura, di paesi, l'idea di una storia di umanità in evoluzione. E il Dio ha permesso a questi esseri di estrema elevazione energetica di co-creare un
pianeta, formare un pianeta e dopo gestire tutte le anime che sono figlie di Dio qua, che reincarnerebbero tante volte per poter evolvere come spiriti. Gesù Cristo è il nostro governatore terreno e anche se abbiamo tutti gli altri avatar, e i guru, i profeti, loro sono tutti parti di un gruppo spirituale di sviluppo terreno e anche dell'umanità che è qua connessa con questo mondo oggi di prova e espiazione e fra un pochino un mondo rigenerato, no? La nostra terra rigenerata. Le anime che sono qua e anche gli esseri intergalattici di altri pianeti che contribuiscono per l'evoluzione dell'orbe terrestre e dell'umanità che qui vive, sia questa incarnata o disincarnata. Dobbiamo capire che tutto quello che Lui è venuto a dire, anche come governatore della terra, come essere cristico, tante volte non hanno capito e hanno giudicato, lo hanno anche ucciso. Però è importante dire che Lui è riuscito a passare l'energia, a sentare l'energia cristica nella terra, a Gerusalemme e non solo, e invia ogni giorno di più i suoi missionari, i suoi messaggeri, per continuare a mantenere il fuoco acceso di questa terra, che sarà una terra rigenerata. Pensate a questo.